Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Bom, caros católicos, estamos hoje no primeiro domingo da Paixão. Então, nesse domingo nós não recitamos o Salmo 42 ao pé do altar, nem dizemos o Glória no introito, nem tampouco durante o lavabo. Então, são algumas alterações na liturgia que a Igreja pede para manifestar o espírito desse tempo litúrgico dentro da Quaresma, o tempo da Paixão, que nos prepara, então, ainda mais para o tríduo pascal. Caros católicos, em sermão anterior nós falamos brevemente, resumidamente, sobre o católico diante da fé. Resumindo aquilo em que um católico acredita, as suas convicções, então, pela fé, aquilo a que sua inteligência adere em virtude da revelação divina, aquelas verdades a que sua inteligência adere, porque foi Deus quem falou, Deus que não pode se enganar nem nos enganar. Efetivamente, hoje, quando alguém diz que é católico, isso pouco significa para a própria pessoa e para os outros. Continuemos então procurando definir em linhas gerais o católico. E abordaremos nesse sermão de hoje alguns aspectos da moral católica, a visão geral de um católico, ou seja, como o católico enxerga a ordenação de seus próprios atos em vista do bem. Claro, o católico é aquele que acredita em tudo o que a Igreja Católica ensina de modo infalível em seu magistério, como revelado por Deus. E a moral católica que nos é dada pela Igreja nada mais é então do que a moral de nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem e Deus. Uma moral, portanto, perfeita, excelente para a glória de Deus e para o bem da nossa alma. Nosso Senhor provou abundantemente durante o Evangelho que era Deus, como no Evangelho de hoje afirma, antes que Abraão fosse, eu sou. O católico sabe então que a alma humana é imortal, sendo essa imortalidade demonstrada pela razão, inclusive. Portanto, ele sabe que a morte é a separação do corpo e da alma, com a alma subsistindo separada do corpo, até o dia da ressurreição da carne. O católico sabe que Deus dá o céu aos bons, ou seja, aqueles que morreram em estado de graça, em união com Ele. E ele sabe que Deus dá o inferno aos maus, ou seja, aqueles que morreram em pecado mortal. E o católico sabe que isso é para toda a eternidade. O católico sabe que a sua finalidade e a sua felicidade é conhecer, amar e servir a Deus nessa terra, de modo que possa chegar ao céu. Em outras palavras, o católico sabe que deve viver em união com Deus pela fé, esperança e caridade e pelas outras virtudes nessa vida, para ver Deus face a face por toda a eternidade na vida futura. Diante disso, o católico sabe que são bons os atos que nos unem a Deus e que são maus os atos que nos afastam ou nos separam de Deus. E é isso que define, caros católicos, a moralidade dos nossos atos. Um ato é moralmente bom quando nos une a Deus, nos dirige ao céu. Um ato é moralmente ruim quando nos afasta ou nos separa de Deus. O católico sabe que a moral católica contida na revelação e na lei natural, transmitida
pela Igreja Católica Apostólica Romana não é para nada arbitrária, pois é uma moral que vem de Deus, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, homem-Deus, sumamente sábio e sumamente bom. O católico sabe que a moral católica é, antes de tudo, uma moral de virtudes, uma moral de desenvolvimento das virtudes com a graça de Deus e a repetição dos bons atos cada vez mais voluntários. Ele sabe que as virtudes são uma inclinação bem enraizada na alma para fazer o bem, e ele sabe que a moral católica é a moral das bem-aventuranças e do sermão da montanha. Ele sabe, assim, que a moral católica preocupa-se muito mais com o avanço no bem do que simplesmente com evitar o pecado ou ir até o limite do que não é o pecado. A moral católica é muito mais a moral da generosidade no bem do que a moral de simplesmente evitar o que é estritamente pecado. O católico sabe que a vida virtuosa é a vida segundo a reta razão, iluminada pela fé, ordenando todas as suas faculdades a Deus. A inteligência, a vontade, os sentidos, a imaginação, a memória, as suas paixões, quer dizer, seus sentimentos e emoções. E essa, então, a vida virtuosa, uma vida segundo a reta razão, iluminada pela fé e dirigida inteiramente a Deus. O católico sabe que a moral católica é a moral da felicidade, pois sabe que a felicidade do homem está em conhecer a verdade e o bem, em amar a verdade e o bem e em servir a verdade e o bem com todas as suas faculdades, com todo o seu ser. E o católico sabe que a verdade e o bem supremos são Deus e que, portanto, a sua felicidade está em conhecer, amar e servir a Deus pela fé, pela caridade e pela prática de todas as virtudes. Ele sabe que a moral católica conduz precisamente a conhecer, amar e servir a Deus e, consequentemente, nos conduz à felicidade. O católico sabe também que a moral católica é uma moral da liberdade. Sim, a moral católica, favorecendo as virtudes, condenando o pecado, é uma moral que favorece a liberdade perfeita, que é a liberdade de mover-se no bem. Fazer o mal, caros católicos, é um abuso de nossa liberdade e uma fraqueza de nossa natureza. O católico sabe que Deus é sumamente livre, sem poder pecar, sem poder escolher o mal. Ele sabe então que a moral católica é uma moral que leva os homens a serem livres, à semelhança de Deus, sem serem escravos do pecado, das paixões desordenadas, dos falsos raciocínios ou da vontade própria. O católico sabe que a moral católica nos dá a verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade no bem. O católico sabe que a moral católica é a moral de manter-se unido a Deus e de crescer, de progredir nessa união. Ele sabe que é uma moral de busca da santidade e de busca da perfeição cristã. Tendo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo dito: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele sabe que a moral católica não é a moral da mediocridade, a moral de simplesmente se esquivar do pecado ou a moral de fazer o mínimo para se salvar. O católico sabe que a sua finalidade, que é ver Deus face a face no céu, é uma finalidade sobrenatural. É algo que supera as forças e as exigências da nossa natureza humana. Ele sabe que sozinho não consegue ser virtuoso, que ele não consegue perseverar na virtude, na união com Deus. Ele sabe que sozinho pecará mortalmente sem demorar muito. O católico sabe então que precisa dos auxílios de Deus para ser purificado do pecado original e para perseverar
na união com Deus, na amizade com Ele. Precisa dos auxílios de Deus para perseverar no bem, para avançar no bem e evitar o pecado. O católico sabe que Deus quer que todo mundo se salve e que Deus, tendo enviado seu próprio Filho para nos salvar, nos dá todos os meios para que sejamos santos e alcancemos o céu. O católico sabe, portanto, que Deus nos dá a sua graça, a graça santificante que nos faz participar da sua própria vida, que nos faz filhos de Deus, que nos une à Santíssima Trindade e a nosso Senhor Jesus Cristo. O católico sabe também que Deus nos dá a sua graça atual, que são as ajudas pontuais e passageiras a cada passo de nossa vida para podermos fazer o bem e evitar o mal, o pecado. O católico sabe que a graça de Deus nunca falta para podermos nos converter, para podermos perseverar no bem e nos salvarmos. A graça de Deus sempre é suficiente e ela é mesmo superabundante. O católico sabe que Deus deu os sacramentos como os grandes canais de sua graça, para que possamos nascer para a vida da graça pelo batismo, recuperar a graça perdida pela confissão e crescer na graça pelos outros sacramentos, sobretudo pela Eucaristia. O católico sabe que Deus nos deu a sua lei, os 10 mandamentos, em resumo, em primeiro lugar, para nos ajudar a ter grande clareza do que fazer e do que evitar. O católico sabe que os 10 mandamentos não são absolutamente um peso e sabe que os 10 mandamentos são um alívio, um farol que nos auxilia a nos mantermos livres, felizes, virtuosos e unidos a Deus. O católico sabe que os mandamentos não são arbitrários, mas que vêm da bondade de Deus e da sua sabedoria. O católico sabe que Deus nos instruiu, insistiu para que rezássemos, e rezássemos sem cessar para nos mantermos no bem e evitarmos o mal, para conseguirmos alcançarmos as ajudas para tanto. O católico sabe que sem a oração a sua vida espiritual naufraga e que ele não vai conseguir manter-se num bem. Sem a oração vem o pecado, o vício, a infelicidade, a falta de liberdade, a escravidão ao demônio, ao pecado, às nossas paixões. O católico sabe que deve se esforçar para praticar todas as virtudes, repetindo os atos virtuosos e praticando a virtude, ou praticando esses atos com intensidade cada vez maior, auxiliado pela graça de Deus. O católico sabe que Deus age pelos acontecimentos da vida, agradáveis e desagradáveis, consoladores e desoladores, nos sucessos e nos fracassos e em tantas outras variáveis possíveis na nossa vida. O católico sabe que Deus age em todos esses acontecimentos para formar a nossa alma nas virtudes, para nos dar a ocasião para crescermos nas virtudes, na fé, na esperança, na caridade com o próximo, na fortaleza, na paciência, na castidade, enfim, em todas as virtudes. E Deus dá junto com essas ocasiões, Ele dá junto com essas ocasiões a sua graça, para que possamos entender minimamente o que Ele quer e para termos a força para praticar a virtude e nos conformarmos à vontade dEle. Vejamos sempre, caros católicos, a mão de Deus em todos os acontecimentos da vida, sobretudo nos mais difíceis. O católico procura ver a mão de Deus querendo moldar a sua alma na virtude, querendo moldar a sua alma à sua imagem e semelhança. O católico sabe que o pecado mortal é uma ofensa grave a Deus, uma ofensa infinita contra Deus. Ele sabe que o pecado mortal mata a vida da graça na alma, que o pecado mortal separa a alma de Deus e torna a pessoa inimiga de Deus.
O católico sabe que o pecado mortal é um suicídio espiritual e que a morte em pecado mortal conduz ao sofrimento eterno no inferno. O católico sabe que o pecado mortal é o maior mal que existe. Ele sabe que o pecado mortal só pode ser perdoado na confissão, com arrependimento sincero e firme propósito de emenda. E sabe também que pode ser perdoado por um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de confessar assim que possível. E sabe que só pode voltar a comungar depois da confissão. Sabendo de tudo isso, o católico deve procurar se esforçar com todas as suas forças, com todos os meios, para evitar o pecado mortal. O católico sabe que o pecado venial é uma ofensa a Deus que não chega a separar a alma de Deus, mas sabe que o pecado venial esfria o amor a Deus na alma, esfria a amizade com Deus e que prepara o caminho para o pecado mortal se não for devidamente combatido. O católico sabe que o pecado venial é o segundo maior mal que existe. E ele sabe que esse pecado pode ser perdoado fora da confissão por um ato de verdadeiro arrependimento e com propósito de emenda. E o católico também deve procurar se esforçar com todos os meios, com todas as suas forças, para evitar mesmo o pecado venial, que é o segundo maior mal que existe, como dissemos. O católico sabe que os pecados internos, ou seja, os pecados que não se traduzem em atos exteriores, têm a mesma gravidade dos pecados externos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que desejou outra mulher em seu coração já adulterou. Portanto, pensar voluntariamente em algo pecaminoso, desejar cometer algo pecaminoso ou alegrar-se internamente com algo pecaminoso ou com um pecado passado é cometer esse pecado. Claro, o pecado exterior demonstra muitas vezes uma vontade ainda mais firme no mal e enraiza mais profundamente o vício na alma. O católico sabe que a tentação não é pecado. Ele sabe que a tentação, seja maior ou menor, mais intensa ou menos intensa, mais persistente, menos persistente, a tentação mais frequente ou menos frequente, uma tentação mais baixa ou uma tentação mais espiritual, ele sabe que a tentação, nas suas mais variadas possibilidades, não indica grau de conversão, não indica grau de santidade, não indica o estágio em que a alma se encontra na vida espiritual. Com efeito, qualquer um pode ter qualquer tipo de tentação. E o que importa diante da tentação, em primeiro lugar, é lutar contra ela, rezando, sem se perturbar, sem se impacientar, sem reclamar de si mesmo ou da tentação, pura e simplesmente. Porque ele sabe que a perturbação, a impaciência, a murmuração na tentação é uma falta de humildade e já é, no fundo, o início de vitória do demônio, um pequeno terreno conquistado pelo inimigo. O católico, diante da tentação, sabe que deve lutar imediatamente, com firmeza e serenidade, assim que percebe a tentação. Firmeza e serenidade, conciliando esses dois aspectos na luta contra a tentação. Depois, claro, o católico sabe que deve refletir se está dando espaço para a tentação, se de algum modo está favorecendo a tentação com seu comportamento. Pode ser pela ociosidade, por conversas, companhias indevidas, ambientes mundanos ou tantas outras coisas. Se ele percebe, então, que está favorecendo as tentações com seu comportamento, com algumas atitudes, deve procurar mudar, é evidente, para que a tentação não venha por culpa sua, por negligência sua. Se, ao contrário, ele percebe
ou chega à conclusão de que a tentação não vem de um comportamento seu, deve ficar tranquilo diante da tentação, deve ficar tranquilo no combate contra a tentação. E o católico sabe que a tentação é para tirar bens para a alma. O bem da oração a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. O bem da humildade, reconhecendo até onde podemos descer sem recorrer ao auxílio da graça. A tentação serve para que exerçamos a dependência de Deus, a confiança nele, entre tantas outras virtudes ou boas ações que exercemos, ou que podemos e devemos exercer diante da tentação. O católico sabe também que não basta evitar o pecado, mas que é seu dever evitar as ocasiões voluntárias de pecado. Aquelas ocasiões em que ele se coloca por escolha dele, sem ter um motivo proporcionalmente grave para tanto. E o católico sabe também que deve formar a sua consciência a partir da doutrina católica, a partir da revelação da lei natural com boas leituras e conselhos. Ele sabe que seria extremamente imprudente, sem ter um preparo, uma formação sólida em filosofia e teologia. Ele sabe que seria extremamente imprudente pegar um livro de teologia moral, por exemplo. O católico sabe que jamais tem motivo para desesperar, por maior que seja o seu pecado e por mais numerosos que sejam seus pecados. Desesperar-se é crer que o nosso pecado é maior do que a misericórdia e a bondade de Deus, o que é propriamente impossível. Deus pode perdoar todo e qualquer pecado, por mais grave que seja, por mais numeroso que seja, desde que o pecador queira sinceramente se converter, e Deus dá a graça para que o pecador queira se converter. O católico sabe que é preciso procurar viver bem para poder morrer bem. Ele sabe que a regra geral, com raríssimas exceções, é morrer como se vive. Se vivemos na graça, nos esforçando para viver em amizade com Deus, assim morreremos. Se vivemos mal, com a esperança de nos convertermos no final da nossa vida, provavelmente morreremos mal em pecado mortal. O católico sabe que a pessoa morre como ela vive, que uma conversão no último momento da vida é um milagre menos frequente que a ressurreição de um morto, como diz Santo Afonso. Cada um pode contar quantas vezes já viu a ressurreição de um morto. O católico sabe que os bons atos feitos aqui na terra por um motivo sobrenatural e estando em estado de graça são atos meritórios, ou seja, são atos que merecem graças de Deus e uma maior glória no céu. E ele sabe que esses méritos cooperam também para a santificação dos outros. O católico sabe que a sua santificação coopera para a santificação dos outros e para o reino de Cristo nas almas e na sociedade. O católico sabe que para um ato ser bom, ele precisa ser bom em todos os seus aspectos. Não necessariamente o melhor possível em todos os seus aspectos, mas pelo menos bom em todos os seus aspectos. Então o católico sabe que para um ato ser bom, o ato precisa ser bom em tudo. O ato precisa ser bom em si mesmo, ou pelo menos indiferente. O ato precisa ser feito com uma boa intenção, com uma boa finalidade. E o ato precisa ainda ser feito em boas circunstâncias. Por exemplo, circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoa, de modo. O católico sabe que seus pecados cooperam para o mal dos outros e para o reino do demônio nas almas e na sociedade, contribuindo para o mistério de iniquidade.
O católico sabe que cooperando formalmente com os pecados dos outros, ou cooperando materialmente sem ter motivo proporcional para isso, ele peca junto com o próximo. O católico, finalmente, se alegra com a moral católica, se alegra com a moral que a Igreja transmite fielmente, sem liberalismo, sem laxismo, sem rigorismo, sem escrúpulos, com uma consciência bem formada na moral católica. Então ele se alegra com essa moral da Santa Igreja. O católico sabe que a moral católica é um fardo suave e leve, que é um fardo de felicidade, de verdadeira liberdade, que nem sempre é um fardo sensivelmente agradável, nem sempre assim tão fácil, mas que é bom e que alegra profundamente a nossa alma. E ele sabe que esse fardo é acompanhado da ajuda constante, generosa e benévola de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, homem Deus, de Nossa Senhora e dos santos e dos anjos. Ele sabe que a moral católica é excelente, perfeita, e agradece a Deus por ela. O católico faz a sua parte, apoiado em nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora, para praticar a moral católica com essa alegria profunda, para praticar a moral católica com generosidade, com bom entendimento e com espírito de fé, caminhando assim a passos largos para a vida eterna no céu, para ver Deus face a face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.